Paz do Senhor Jesus, amados, bom estarmos juntos, bom meditar na boa palavra de Deus. Nós estamos em Hebreus, finalizando o capítulo 6, e há um assunto tão importante. Eu tenho tanta curiosidade para aprender mais sobre ele, e vamos juntos apenas dar alguns pontos importantes. Diz assim, foi lá, versículo 20 de Hebreus 6, foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ordem de Melquisedeque. Eu gostaria muito de ter ouvido um pouco mais sobre isso. Nós tínhamos um cântico que nós cantávamos no começo da Igreja Cristo Salva: toda honra e glória e louvor ao Rei de Salém, Rei de Salém. E é isso, o versículo 1 do capítulo 7 diz: este Melquisedeque era rei da cidade de Salém, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o alcançou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que lhe havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei de justiça. E porque ele era também rei de Salém, o seu nome quer dizer também rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Melquisedeque, ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque vai além, extrapola aquilo que nós temos lido, ouvido sobre descendência levítica, judaica, etc. Jesus não teve uma ordenação humana, uma história nesse aspecto humana, mas além de humana, além dele ser filho de Davi, ele também recebe o sumo sacerdócio como algo que transcende até um pouco o nosso entendimento. Este rei, este Melquisedeque, veja, irmãos, ele abençoou Abraão. E como diz a palavra, se mostrava então superior ao nosso pai Abraão. Melquisedeque, rei da paz, rei de justiça, como filho de Deus. É dele que o nosso Senhor Jesus recebe o chamado para ser rei também, ou melhor, sumo, grande sumo sacerdote para sempre, para sempre. É um assunto, como eu disse, que a Bíblia fala pouco. Melquisedeque apareceu lá em Gênesis, quando teve esse encontro com Abraão e foi e abençoou Abraão. Abraão reconheceu que ele era superior e deu a ele o dízimo de tudo que tinha conquistado. E logo depois nos Salmos mostra, falando de Melquisedeque mais uma vez, uma passagem apenas. E aqui em Hebreus é que escancara um pouco mais o entendimento, falando desse Melquisedeque, que ele não se conhecia o pai, não se conhecia a mãe, não se sabe nada sobre sua morte, enfim, ele não tem uma história, ele se parece com o Filho de Deus nesse aspecto. Importante saber disso. Há coisas, irmãos, que nós não compreendemos. Há coisas que um dia nós entendemos. Parece-nos que Deus reserva para si alguns mistérios, algumas coisas que nós futuramente vamos compreender, vamos entender. Mas o que nós podemos entender é que o nosso Senhor Jesus, ele é chamado também Rei da Glória, Rei de Salém. Ele é também chamado Rei de Justiça. Ele também é chamado como aquele que não teve início nem fim. Ele é o Filho de Deus. E é tão bom nós sabermos disso. É tão bom nós nos rendermos a Ele. Sabermos que o nosso amado Senhor Jesus teve um chamado eterno.
de uma ordem eterna, a ordem de Melquisedeque. Você pode buscar mais em Deus. Claro, existe algumas coisas na internet, existem alguns assuntos na internet, alguns bons, alguns que nos dão uma certa, enfim, mas não tem uma explicação tão clara, assim como a palavra de Deus nos deixa numa situação um pouco obscura sobre Melquisedeque. Amém? Vamos parar por aqui e vamos orar. Vamos clamar a Deus, pedir a Deus graça para compreendermos o nosso chamado. Eu espero em Deus que Ele tenha também me chamado segundo esse mesmo entendimento, segundo um chamado que vem dEle, não de homens, mas vem de uma ordem superior. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Querido Pai, nós somos tão gratos a Ti pelo privilégio de podermos ter Tua Palavra, Teu Espírito. Nós não queremos contender, não queremos, meu Pai, de forma nenhuma duvidar daquilo que está escrito, mas, meu Pai, Te agradecer, Te glorificar, porque entendemos que Tu és um Deus tão bom. Pai, embora tenhamos Abraão como nosso referencial, como nosso pai na fé, entendemos que Abraão se curva diante de Melquisedeque. Entendemos também que o nosso Senhor Jesus tem um chamado segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem eterna, um chamado eterno. Muito obrigado, meu Pai. Basta-nos para isso, esta compreensão, esse entendimento, e nós Te agradecemos, Te glorificamos, Papai. Eu rogo Tua bênção e o Teu favor nesse instante, de forma especial sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles que padecem, sobre aqueles que estão, meu Deus, enfrentando agora, nesse instante, a dor, mesmo sendo medicado, mesmo com medicamentos fortes, ainda está debilitado, ainda está, meu Deus, enfrentando a dor. Eu oro por ele, meu Pai, eu oro por esse irmão amado. Suplico a Tua bênção e o Teu favor sobre esta irmã que está se recuperando de uma cirurgia. Deus, cuida da vida dela. Cuida, meu Pai querido. Tu és um Deus cuidador. Cuida, meu Deus, desses que estão passando tantas lutas, tantas dificuldades, porque Tua palavra diz: no mundo vocês terão aflições. Mas o Senhor também disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. E o Senhor disse: estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Senhor, que a Tua paz venha, que o Teu amor, que a Tua graça venha sobre nós. Enche-nos da Tua paz, do Teu favor. Nós Te pedimos, Papai. Oramos, Te agradecemos, oramos também pela pequena Luísa, clamamos por ela, clamamos por Teu favor sobre ela. Cuida, meu Deus, sustenta a vidinha dela. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe. Teu Deus é um Deus eterno. Nosso Deus é grande, é poderoso e tem muito mais para nós. Que a mão do Senhor esteja sobre tua vida agora, em nome de Jesus.